Oi, pessoal! Então, na aula de hoje a gente vai dar continuidade no estudo dos determinantes. Só que dessa vez a gente vai falar sobre algumas propriedades. Não são todas, são algumas. As que são, digamos, as mais importantes. Todas são importantes, mas essas são as que são mais cobradas, tá? A primeira matriz que a gente tem é quando aparecer na nossa matriz alguma fila que contenha só zeros, seja a linha, seja uma coluna. Quando aparecer uma linha que tem só zeros ou uma coluna que tenha só zeros, você não precisa nem fazer a conta. O determinante resultante vai ser zero, sempre. A segunda propriedade fala assim, que filas iguais ou proporcionais, o resultado do determinante vai ser sempre zero. Onde eu tenho que essa coluna é igual a essa e essa linha é igual a essa. Então, determinante zero, não preciso nem resolver. Proporcionais. Eu tenho essa primeira linha aqui, eu tenho os valores 2, 4 e 6. E na segunda linha, eu tenho 4, 8 e 12. Essas duas linhas, a primeira e a segunda, elas são proporcionais, porque a segunda nada mais é do que eu multiplicar a primeira por 2. Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12. Elas são proporcionais, determinante zero. Essas duas colunas aqui, essa primeira e essa terceira, elas também são proporcionais, porque eu tenho aqui 3, 6, 7, 6, 12, 14. A última coluna é a multiplicação da primeira por 2. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, 7 vezes 2, 14. Então, o determinante é zero. Filas iguais ou proporcionais, determinante zero. Não preciso nem resolver. Agora, se eu tiver a multiplicação de uma fila por uma constante, como assim? Se eu tiver uma linha ou uma coluna onde eu vejo que todos os valores estão sendo multiplicados por um valor em comum, é a mesma coisa que eu resolver o determinante e multiplicar por esse valor. Mas, pergunto, se eu tenho esses valores, eu não preciso multiplicar por 2. O que acontece? Não é que eu vá ter os valores. Essa propriedade a gente vai usar quando o problema me dá o determinante de A. E ele especifica que uma linha ou uma coluna, uma fila, está sendo multiplicado por um valor X. No caso aqui, seria o 2. Tá? É isso, assim que a gente vai usar essa propriedade. Quando eu tenho os valores, eu posso simplesmente resolver, não preciso usar terceira propriedade. Mas, quando o problema não me dá a matriz, só me dá o determinante, aí eu posso usar ela, tá? Então, tanto uma coluna quanto uma linha. Aqui eu tenho essa coluna, 2, 4, 8, multiplicando tudo por 2, e eu tenho essa linha, 3, 6, 9, todos eles sendo multiplicados por 3. Agora, eu tenho aqui, na quarta propriedade, se eu tenho a multiplicação de uma matriz por uma constante, por um valor constante, a matriz inteira, eu tenho uma matriz inteira, digamos assim, e eu estou multiplicando ela por uma constante qualquer. Se eu sei quem é o meu determinante dessa matriz, e eu sei que valor é esse, eu tenho essa formulazinha aqui, tá? Esse K é um valor qualquer, 1, 2, 0, 3 quartos, qualquer valor. E esse M é a matriz. O N é a ordem dessa matriz. Como ela é uma matriz quadrada, eu não preciso colocar N por N. Eu posso colocar só N, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, um determinante, eu tô multiplicando nessa matriz, sei lá, o valor 2. E eu tenho a matriz aqui, A, e ela é uma matriz de ordem 3 por 3, certo? Eu posso encontrar esse determinante usando essa formulazinha aqui. Eu vou pegar esse 2 e vou elevar a ordem da minha matriz. Como sempre são matrizes quadradas, é um valor só, né? Então, eu vou ter 2 elevado a 3 vezes o determinante de A. Normalmente, o problema vai te dar esse determinante, tá? E é por isso que você vai usar essa propriedade. Outra propriedade muito importante, que cai em vários vestibulares. O determinante da transposta. Primeiro, o que é a transposta? A transposta é eu trocar linhas por colunas, certo? Então, se eu tenho uma matriz M,
e eu encontro o determinante dessa matriz, mas eu não quero o determinante dessa matriz, eu quero o determinante da transposta dela. Bom, o determinante de uma matriz vai ser igual ao determinante da matriz transposta. Então, se eu tenho que o determinante de M for 4, o da transposta também vai ser 4, independente se eu vou trocar linha por coluna, tá? Outra propriedade que eu tenho que é muito importante é o teorema de Binet, que me fala assim: se eu quero encontrar o determinante de uma multiplicação de duas matrizes, eu posso primeiro resolver o determinante da primeira matriz vezes o determinante da segunda matriz. Eu posso fazer das duas formas: ou eu multiplico as duas matrizes e encontro o determinante, ou eu encontro o determinante de cada uma separado e depois eu multiplico. Tanto faz. Isso que diz o nosso teorema de Binet. E por último, essa propriedade que fala sobre o determinante da matriz inversa. O que ele quer dizer? Então, a representação de uma matriz inversa é o símbolo, né, no caso aqui é o A, elevado a menos 1. Essa é a representação de uma matriz inversa. Tá, e para mim encontrar o determinante dessa matriz inversa, o que eu faço? Se eu tenho o determinante da matriz, digamos, normal, sem ser a inversa, é só eu pegar ele e colocar no denominador de uma fração onde o numerador é 1, tá? Então, é 1 sobre o determinante de A. Normalmente, eu vou ter esse determinante, ou eu vou ter esse e quero encontrar esse. Então, o determinante da matriz inversa, tanto faz. O exercício vai te dar ou o determinante da inversa e vai querer o determinante dela na forma normal, ou ele vai te dar ela na forma normal e vai querer a inversa, tá? Aí você usa essa formulazinha aqui, certo? Então, esses são algumas propriedades dos determinantes, não são todas, existem outras, tá? Mas essas são as mais importantes. Eu vou colocar no final do vídeo, na descrição do vídeo, um arquivo com essas propriedades e outras, tá? Que vocês podem baixar, vai estar em PDF, vocês podem baixar, certo? Lembrando que eu também vou colocar na descrição o código da turma do Google Classroom que eu tenho que lá eu coloco exercícios, listas, conteúdos, arquivos em PDFs, tá? Para vocês baixarem, vocês têm, sempre que vocês precisarem, vai estar lá, certo? E é isso, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar. E não deixem de perguntar. Até a próxima!